Bom dia, amigos e amigas, sejam bem-vindos a mais um dia para falarmos do nosso livro Oração. Vamos então falar. A oração diária deve ascender a Deus como um suave incenso. A vida de Abrão, o amigo de Deus, foi uma vida de oração. Sempre que armava a sua tenda, construía um altar nas proximidades sobre o qual era oferecidos os sacrifícios matutinos e vespertinos. Quando a sua tenda era removida, o altar permanecia, e o cananeu errante, ao chegar junto daquele altar, sabia quem tinha estado ali. Quando armava a sua tenda, reparava o altar e adorava o Deus vivo. Da mesma forma, o lar dos cristãos deve ser uma luz no mundo. Dele deve ascender de manhã e de tarde a oração a Deus como um suave incenso e como o orvalho da manhã. As suas misericórdias e as suas bênçãos descerão sobre os suplicantes. Mães e pais, cada manhã e cada tarde, reúnam os vossos filhos ao vosso redor e com súplica humilde elevem o vosso coração a Deus em busca de auxílio. Os vossos entes queridos estão expostos à tentação. Aborrecimentos diários assaltam o caminho de jovens e de idosos. Aqueles que querem viver uma vida paciente, amável e animada devem orar. Só recebendo auxílio constante de Deus poderemos obter a vitória sobre o ego. Desculpem lá os barulhos, mas é a minha gata que está aqui a fazer grandes estragos. Ontem sucedeu-me uma situação que eu guardei para vós, para vos contar hoje. Um testemunho muito importante. E um testemunho porquê? Porque quando nós confiamos em Deus, quando a oração tem poder e quando nós confiamos que Deus toma conta de nós em cada momento, quando as situações acontecem, nós, neste caso eu, agradeci logo. E vocês agora, depois de eu contar isto, vão pensar assim, então mas não é importante que tu tenhas trabalho? Porque que agradeceste a Deus? E eu vou-vos contar. Ontem uma patroa minha disse que estava a ter mais despesas e que em vez de ser semanalmente eu ir à casa dela, teria que ser quinzenalmente. Mas se eu vos disser que o dia em que eu vou à casa dela é um dia super esgotante para mim, porque eu estou em duas vivendas, uma de manhã e outra à tarde, e que eu chego a casa completamente de rastos, cheio de dores, por vezes insuportáveis. E quando ela me disse que agora, a partir de junho, ia começar a ser quinzenalmente, porque a vida dela tinha dado assim uma volta, a primeira coisa que eu fiz mentalmente foi obrigada, Senhor. E eu vou-vos contar porquê. Porque vocês sabem, como eu já expliquei aqui, que tenho alguns problemas de coluna e Deus tem-me mostrado que eu tenho que descansar, que eu tenho que trabalhar menos. Engraçado que num dos vídeos que a Maria João fez, fala sobre ela dizer que os ídolos pode ser o trabalho, pode ser um hobby que a gente tenha, e o único ídolo que nós devemos ter é Deus. E realmente eu tenho esse problema. Já não tenho tanto, porque já as 2 semanas de isolamento que eu tive aqui em casa com o Afonso mudaram muito, porque eu já não penso da mesma forma. Foi nessas 2 semanas de isolamento que Deus me mostrou que eu deveria fazer este canal. E eu aprendi muito com Deus, porque o trabalho não é tudo. As patroas não são tudo. Eu tenho realmente recebido certas respostas em relação a isso. Mas ela falou disso, do ídolo, e eu ontem lembrei-me disso ao mesmo tempo e disse realmente, o trabalho pode ser um ídolo. E eu tinha o trabalho como um ídolo. Eu era daquelas que tenho que trabalhar, eu preciso trabalhar. Eu agora já não penso assim.
eu deixo nas mãos de Deus, para Deus fazer o que é importante para a minha vida, para a minha saúde. E quando eu recebi informação de que ia só trabalhar de 15 em 15 dias, eu fiquei tão agradecida. Vocês não sabem o quanto eu fiquei agradecida, porque a terça-feira é sempre muito dolorosa para mim. E então, eu só que vos quero dizer com isto que quando nós confiamos a 100% em Deus, quando a vida por vezes é difícil, nós se calhar precisamos trabalhar, mas damos a nossa vida totalmente a Deus. Deus comanda a nossa vida. Confiem, amigos. Eu tenho visto e tenho tido provas de que Deus está na minha. Tenho aprendido muito com este livro, tenho aprendido muito com vocês, mas só passando pela situação é que nós aprendemos. E realmente eu tenho aprendido muito, e por isso eu quero deixar este testemunho sobre Deus atuar na minha vida, sobre Deus estar no alcance daquilo que eu preciso. Amém por isso. Ficamos por aqui, meus amigos. Que tenham um dia muito abençoado na presença do Senhor. Amém.